Olá, tudo bem? O meu nome é Gisele Varani, de formação eu sou fisioterapeuta, embora eu já não atue há muitos anos. Hoje eu sou professora em cursos de cuidadores de idosos e atendo como assessora de longevidade em casas e para idosos e familiares. Mas hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre uma situação que tem incomodado muita gente e eu trago para vocês essa possibilidade da gente pensar como é que a gente está vivendo e como é que a gente pode melhorar algumas situações. Eu estou falando nesse sentido agora sobre a famosa dor cervicalgia, que é uma dor no pescoço, que ela pode ter muitas causas, mas eu vou trazer assim algumas causas que normalmente são as que acontecem mais vezes, né? As mais frequentes desse momento. E em primeiro lugar, né, eu trago para vocês assim, ó. Quando a gente fala de dor, muitas vezes a gente vai muito preocupada com essa questão de dor, né? Que a dor seria a mais relevante. E eu sempre gosto de trazer esse primeiro momento dizendo assim, né, que na verdade a dor é um sinal. É um sinal de que nosso corpo está reclamando de algo que está incomodando. E que muitos de nós não ouvimos esse sinal e vamos deixando até chegar um momento que realmente, bum, acontece uma grande inflamação, uma grande infecção ou uma perda de movimento, alguma coisa que faz com que a gente se dê conta por que eu não pensei nisso antes. Então a gente hoje conversa um pouquinho sobre isso, tá? Em primeiro lugar, é entender assim, ó, como é que é essa nossa coluna, né? Quando a gente fala em coluna na região do pescoço, a gente tem que pensar que ela, na verdade, é um conjunto, né, de ossinhos semelhantes a um Lego, né, que eles vão se somando. Só que esses pequenos Legos, eles têm uma função muito importante na nossa vida. Além de estruturar todo o nosso corpo para a função ereta, ele também segura a nossa cabeça, ele mantém a gente numa forma bípede, ele dá condições de, né, por trás dele passa uma caudequina, que é aquela nossa medula. Então, assim, a importância da nossa coluna, ela é imensurável, ela é muito grande. E a gente às vezes deixa ela de lado. Canso de ver pessoas mal sentadas, com o celular, assim, aquela posição no celular, né, muito abaixada. Às vezes, assim, né, vendo uma televisão, assim, completamente curvada. Então, assim, o que a gente pode fazer para trabalhar essa questão da coluna? É claro que com o tempo, à medida que a gente vai envelhecendo, também as partes do nosso corpo também vão sofrendo metamorfoses, né? A gente vai também modificando. A gente nota a primeira coisa na nossa pele, os nossos músculos, o aumento da gordura, uma série de coisas que vão interferindo. Mas os ossos, a gente às vezes não dá conta porque a gente não enxerga. E aí só vem aquela fala assim, ele tá com osteoporose, ela tá com osteoporose, vamos tomar leite, né, por causa do cálcio. Mas a gente esquece desse antes, né? Então, para quem é mais jovem que está assistindo, comece a pensar no antes. Comece a pensar o que eu posso fazer para dar conta. A gente tem uma estrutura muito pequena ainda, né? Os nossos grupos musculares na região da coluna, eles talvez não pudessem ainda suportar tanto peso e tanta estrutura. E a gente vem carregando o peso do mundo. Parece, assim, poético até, né? A pessoa carregar os pesos nos ombros. Mas não é, né? A gente realmente tensiona muito e o local normalmente onde a gente mais mostra a nossa atenção é essa região dos ombros. Então vamos tentar pensar assim, né? Vocês devem conhecer pessoas, ou você seja essa pessoa, que os seus ombros estão tão pesados, estão tão fechados, estão tão endurecidos, que é quase como se fossem dois tijolos ali, né? Que tu bate com força e ele só mal dá um sinal de vida. E também a gente vai fazendo aquela situação assim de encurtar que parece que chega a não ter mais nem pescoço, né? Porque o nosso músculo está tão encurtado, tão apertado, tão exprimido, que a gente sente dor, né? E que quando a gente toma um banho quentinho, a gente chega a fazer assim, ai, que alívio. Então, assim,
Esse conjunto de nervos e esse conjunto de ossos e vasos que fazem parte do nosso pescoço, a pele, músculos, tendões, eles têm uma função. E a gente às vezes usa mal este corpo. Então vamos começar a pensar. Primeira coisa, né? A respiração. A gente precisa muito da respiração porque ela é o combustível do nosso corpo. A gente sobrevive com o oxigênio. Então nós precisamos. Então a respiração pode ser um primeiro momento para a gente dar conta desse nosso pescoço, né? Então a gente senta confortável, a gente coloca de preferência que a gente tenha um espaldar. A gente coloca, né, numa posição, né, reta, sempre pensando assim, ó, esse nosso corpo, ele é cheio, né, de articulações, as nossas dobradiças, e eles deveriam ter sempre mais ou menos um formato, uma angulação. E a gente esquece muito disso. Então, quem lembra na matemática, lá do ensino fundamental, aquela questão, né, do ângulo de 90 graus, a gente pensar, né, que quando a gente senta, de preferência que a gente conseguisse ter esse ângulo de 90 graus. A gente tem aqueles ossinhos, né, do glúteo. E aí, então, a gente vai sentar sobre aqueles ossinhos e vai dar uma pequena voltadinha para trás. É normal a gente manter a curvatura da coluna. A curvatura é comum, ela é do nosso corpo. O que não é normal é a gente aumentar demais. É quase como se a gente pegasse assim um elástico, esticasse muito, né? Chega uma hora que ele acontece o que? As fibras começam a se gastar, elas se estiram. Então, muitas vezes a gente provoca estiramentos, né, por uso excessivo, por dar muita força onde não deveria, por manter o corpo muito tempo no mesmo lugar. Muitas vezes a gente trabalha, às vezes 6, 8, 10 horas sentado no mesmo lugar e não levanta um momento para fazer sabe? Mexer, dar uma mexida, mexer aqui, mexer lá. Não se altera nunca essa postura. Então, a primeira coisa a gente pensar é o que a gente está fazendo, né, com o nosso corpo e como é que a gente pode melhorar. Falei da respiração, né? Então, a primeiro momento, por que eu falo da respiração? Porque uma das primeiras situações que a gente tem essa dor no pescoço tem a ver com a tensão emocional. A gente está vivendo cargas de trabalho excessiva. Nós temos muitas vezes ficado com nossos familiares, com as nossas pessoas no mesmo local. Então, às vezes, acontece algumas balbúrdias, algumas situações que a gente não gostaria. Tem uma série de coisas acontecendo fora, claro, toda a pandemia e a situação de dor, né, que a gente também reflete. E o nosso corpo, ele acumula essa dor, essa tensão, ele vai colocando em partes do nosso corpo. E os ombros, normalmente, são essa parte que ele suporta. Então, por isso que eu estava falando no início, né, de que os ombros suportam a dor do mundo, né? Tem até aquela estátua famosa, né, do homem segurando a terra, né, que ele está assim segurando a terra. Então, é mais ou menos esse sentido. A gente tem esse sentido muitas vezes assim, segurando a terra. Não a grande terra, mas a nossa, né? E então, quando a gente vai falar, vamos falar de respiração, porque que é a primeira parte do nosso corpo, é a respiração, para a gente perceber e entender como é que funciona. Eu sugiro sempre fechar o olho, porque quando a gente fecha o olho, a gente começa a olhar para a gente mesmo, né? Enquanto a gente está de olho aberto, a gente está olhando, passou uma borboleta ali, o que está acontecendo? Fulaninho fez tal coisa. A gente não perde, né, a atenção externa. E nesse momento, nem que seja 5 minutos do seu tempo, é para você. Então eu sugiro o seguinte, que você, nesse momento, feche o seu olho, tente manter uma postura mais correta possível, relaxa, abaixe um pouco seus ombros, deixa ele dentro do seu possível. Claro que se tu tá com dor, mantenha, né, no teu limite para não sentir dor e puxa o ar pelo nariz, inspira pelo nariz e solta pela boca. Faz isso umas 3 vezes e cada vez que tu faz, tenta
perceber o movimento da tua caixa torácica e o movimento dos teus ombros. Percebe que tu vai inspirar e os teus ombros vão mexer. Por que eu digo isso? Porque a gente vai começar a trabalhar o nosso pescoço pelos ombros. Por quê? Porque a gente tem um músculo chamado esternocleidomastoide, que ele faz essa conexão da nossa cabeça com os nossos ombros, com a nossa escápula e a nossa clavícula, né? Então, essa questão da gente entender, desculpa, escápula não, só a nossa clavícula. Então, da gente entender assim, ó, que neste momento é importante de perceber essa questão do corpo, né? E aí, a partir daí, vamos trabalhar do ombro para o pescoço, porque às vezes dói tanto e é tão inconveniente que se a gente começa já direto pelo pescoço, vai doer muito mais. Mas eu digo assim, ó, não é qualquer dor de pescoço que a gente vai fazer esse movimento. Eu falei nesse primeiro momento daquela tensão muscular. Agora, uma dor que dói mais que 3 dias, eu sempre sugiro que vocês procurem um médico. Porque às vezes pode ser, além da questão de eu dormi mal, com um travesseiro muito alto, ou com o chão novo, ou eu estou muito tensa, mas pode ter algo a mais do que isso, tá? Então sempre busquem. Por quê? Nos ossinhos, né, do pescoço, eles têm a possibilidade, muitas vezes, por uma situação de defesa do próprio organismo, ele cria pequenos ossos, os osteófitos. E esses pequenos ossos, eles vão ficar aquela que a gente chama do bico de papagaio, né? Então, eles provocam dor, porque eles apertam, né, os nervos e isso pode doer. Uma outra situação que pode acontecer é quando a gente tem algum trauma. De repente, tu travou no teu carro muito rápido e deu aquele efeito, né, do coice, né? E assim, né, num coice de cavalo, que ele faz lá e vem, né? Isso pode ter feito um trauma e isso pode ser um problema. Então, às vezes, a dor de cabeça é um sinal que tem algum problema também no pescoço. Algumas situações também que podem acontecer eu tenho hérnias de disco na região cervical. É mais raro, tá? Não é tão comum acontecer isso, mas pode acontecer. Profissionais que trabalham muito nessa postura muito abaixada, pode acontecer. Porque se a gente pensar um ossinho, como eu falei, né? Esse lego, que são essas camadinhas de ossos, ele vai ter uma aqui, outra vértebra aqui, outra vértebra aqui, que para ele poder tanto se movimentar, quanto não provocar aquele atrito entre um osso e outro, ele tem um disco fibroso e ali ele vai fazer esse processo da movimentação e ele se mantém quase que como um amortecedor. Porém, se a gente extrapola o peso sobre este amortecedor, né, ele pode realmente, esse disco pode romper ou ele pode simplesmente dar uma extravasada. E com relação a isso, vai acontecer muita dor. Então, tenham cuidado, a gente tem que perceber isso. Outras situações que eu tenho que ficar um pouco atenta. Eu comecei a formigar minha mão. Tem algumas áreas do meu ombro ou do meu pescoço que eu não sinto a mesma sensibilidade que eu teria em relação às outras partes do corpo. Eu sinto algum calor em alguma região do pescoço, assim, tem alguma coisa, ou o meu pescoço está um pouco enrijecido, eu não consigo movimentar, ele parece que está como se tivesse cimentado, e eu tô tendo alguma febre. Então, assim, tem situações que não são essas a que eu estou falando, de exercícios que a gente possa fazer e possa movimentar. Tem, né, uma situação também que acontece muito, é a degeneração, né, desses ossinhos. Com o tempo, com o excesso de atividades, ou às vezes, né, alguma força a mais do que eu tenha feito, eu posso degenerar esses meus ossos, eles podem criar algumas osteoartroses. Então, isso também pode ser um problema. Eu não quero aqui trazer para vocês doenças em geral. Eu quero aqui trazer para vocês que a gente tem como tratar.
Eu só sugiro sempre que vocês observem o seu corpo como um sinal. O que está acontecendo quando a dor é um sinal, quando a febre é um sinal. E aí, então, tá, né? Eu vou trabalhar o meu ombro. Eu posso trabalhar meu ombro, né, simulando um processo assim, como se eu fosse um elevador, eu subisse e descesse rapidamente. Eu subo e desço. E nisso aqui eu tô né? Então, isso é um movimento. Eu posso também trabalhar com o meu ombro fazendo movimentos circulares. Eu faço 3 para frente, eu trago meu ombro para frente, eu trago meu ombro para trás, eu posso levantar eu posso levantar outro, eu posso fazer essa série muito bem. Aí depois eu vou ver, né? Eu vou trazer o meu pescoço e o queixo no ombro. Então eu vou olhando para frente, eu vou puxar o ar pelo nariz, eu vou inspirar e vou. Fico um pouco, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solto e de novo. Eu posso fazer para um lado, para o outro. Observem que eu não estou torta, eu estou reta. Então, quando eu fizer, eu não faço assim, ó, como olhando de lado assim. Não, eu como se eu tivesse uma linha que puxasse meu queixo. Esta linha puxa meu queixo. Aí eu fiz isso. Eu procuro não fazer girar, porque às vezes eu posso tontear. Então, o girar eu sempre deixo assim para quando tiver pessoa junto olhando, tá? Eu posso também fazer esse movimento, né? Fazer esticado, alongar essa região. Eu posso alongar outra e alongo, né? Eu posso depois de novo dar essa movimentada, eu noto como já melhorou. Uau, que delícia! Já tá bem melhor. E aí depois eu vou fazer como se eu tivesse um fio aqui puxando, ó. Eu vou tentar. Ó, eu tô puxando como se eu fosse uma marionete e me puxando, como se eu estivesse puxando todo o meu pescoço. Esticando, daí eu solto. Aí vem de novo. Posso puxar até o cabelo, né? E ficando. Uma outra coisa que eu posso fazer é algum movimento assim, ó, uma automassagem, né? Eu venho aqui, eu posso, né, ó, eu vou puxando, vou esticando, eu posso fazer uma massagem todo nesse lado. Daí depois eu venho e faço uma massagem todo esse lado, ó. Eu vou vindo. Isso aqui eu posso me perder fazendo, eu posso ficar 5 minutos fazendo, tá? E aí eu apoio, né, essa região aqui, ó, onde termina meu cabelo, eu posso apoiar ela, ó, e fazer assim movimentos aqui, ó. Que delícia que é isso. Por que eu nunca faço? Sempre aquela sensação, né? Olha, daí eu faço assim, ó, fazendo pequenos movimentos, não forte demais para doer demais e não fraco demais só para fazer um carinho. Não, é para sentir, porém não é para doer demais. Uma outra questão que eu posso fazer também, que alivia bastante a tensão, é movimentar o meu couro cabeludo, ó. Eu vou isso para deixar meu cabelo completamente emaranhado, porque eu vou fazendo para lá e para cá, eu vou mexendo, eu vou fazendo todo ele. Por que eu digo isso? Porque essa região toda, ela tem um músculo platisma que ele fica em toda a região do nosso corpo e ele também vai interferir nas dores do nosso pescoço. Porque quando a gente está muito tensionado, o que a gente faz? A gente fica assim. Então, também o nosso cérebro, né, nossa cabeça acaba tendo essa situação da tensão. Às vezes a gente tem literalmente dor de cabeça por tensão.
Eu espero, é claro, assim, tem muita coisa para falar, mas a gente tem pouco tempo. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se tem alguma outra coisa que queira falar. Eu vou falar só tópicos mais simples, mas a ideia é que sempre seja bom para vocês. Um grande beijo, espero que vocês fiquem bem e até uma próxima. Tchau, gente! Oi, oi, estamos aqui reunidas, somos o trio do Atividade 50+. Oi, eu sou a Gisele e queria saber o que você achou da atividade que você acabou de assistir. Eu sou a Rita e vou explicar para vocês o nosso novo formato do nosso canal. Oi, eu sou a Jéssica e eu vou explicar um pouquinho em relação à contribuição espontânea. Até muito pouco tempo, ali em fevereiro, era uma contribuição fixa de um valor, mas para cada atividade. Agora nós pensamos, para facilitar e integrar muito mais pessoas, uma contribuição espontânea, ao qual você pode contribuir tanto por Pix ou transferência bancária. E vai estar ali no final da telinha os nossos dados para que você possa colaborar para que o nosso projeto continue crescendo e se multiplicando, porque aqui de tudo teremos um pouco. Todas as quartas-feiras, às 5h50, bem no finalzinho da tarde, um novo vídeo para você. E aí você pode assistir no horário que quiser, da forma como gostar. E a gente espera que você goste muito, porque a ideia realmente é trazer sempre uma novidade. Lembrando, esse vídeo ele fica disponível. Não precisa que você estar ali às 17h50. Ele vai ficar à sua mercê, da sua vontade, do seu horário e da sua disponibilidade. Sempre uma nova atividade, sempre um novo caminho, sempre uma nova história. Então, coloque nos comentários o que você gostaria que a gente falasse, tá bem? Se inscreva, curta, acompanhe, compartilhe. Obrigada por estar aqui conosco na Atividade 50+. Tchau!